mas eu não sei qual é o plano que Deus tem para a minha vida. Você não sabe? O primeiro plano que Deus tem para a sua vida é que você seja fiel. A Bíblia diz que nós devemos buscar a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ser santo, ser separado para o serviço de Deus e para a glória de Deus é fundamental. E isso é ordem para mim e para você. Outra ordem, Jesus disse, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho, ou ser-me-eis testemunhas em todos os lugares. É ordem de Deus que você fale de Cristo. É ordem de Deus que você divulgue o Evangelho. É ordem de Deus que você faça Cristo conhecido. Mas todas as oportunidades e todas as chances que você tem, você encontra uma boa desculpa para dizer, não é possível, não foi vontade de Deus, não é meu dom, não é meu talento. É importante que se diga aqui que ser evangelista e dar testemunho são coisas diferentes. O dom de evangelista não é de todos, mas dar testemunho é para todos. Qual a diferença? Ser evangelista é aquele que cria uma situação onde ele vai apresentar a vontade de Deus e o plano da salvação através da pregação, do ensino, de um estudo, etc. Este não é de todos. Mas o testemunho, que é para todos, é aquele que você tem a chance e a oportunidade de dizer para quem não tem Jesus como Salvador, que Cristo mora em seu coração, que Ele perdoou os seus pecados e que Ele é o Salvador e de que Ele está pronto a perdoar os pecados de quem o receber como Senhor e como Salvador. Isso é para todos. Que saibam falar bem ou falem mal. Que falem português ou falem inglês. Ou que sejam mudos, não importa. Testemunhar é para todos nós. Às vezes nós ficamos tranquilos porque nós já cumprimos a nossa parte. Tocamos um instrumento, cantamos uma música, ou então colaboramos financeiramente. Isto não responde à vontade de Deus, que é sermos testemunhas, mostrarmos Jesus aonde estivermos. E falar do plano da salvação, ou dar um folheto, ou entregar um CD com uma mensagem. É responsabilidade nossa. Jonas recebeu a responsabilidade e tomou a decisão. Vou fugir da vontade de Deus. E fugiu mesmo. Estava lá um navio que ia para Tarsis, completamente distante da vontade de Deus. E o navio estava pronto, ele pagou e foi embora. Verso de número 4. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade. E o navio estava a ponto de despedaçar-se. Já pensou? O Jonas entra no navio e o navio quase afunda por culpa dele. Hoje em dia não é mais navio, é avião, né? Já pensou se tem um Jonas dentro do avião? Você está lá no meio de 300, 400 e o dito cujo teve que entrar tanto avião disponível, ele vai entrar exatamente no seu. Talvez alguma turbulência que a gente já enfrentou por aí tenha sido de algum Jonas escapando de Deus, né? Indo para Tarsis e não indo para Nínive. Mas não precisa entrar num avião, irmãos. Pode ser na nossa casa. Talvez algumas vezes a nossa casa entre numa tempestade e nós não sabemos por quê. Talvez haja algum Jonas montado dentro da nossa casa que está provocando essa tempestade. A nossa vida, quando somos desobedientes a Deus, não afeta apenas a nossa existência, mas afeta a vida dos outros também. Ou seja, tanto para bem quanto para mal. Se eu estou no centro da vontade de Deus, a bênção vem sobre mim e sobre quem está ao meu redor. Também quando eu estou contra a vontade de Deus, a mão vem sobre mim e acaba afetando quem está do meu lado também. A Bíblia diz a respeito de bênçãos: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Exatamente. Ou seja, se eu gozo de salvação, se eu recebi a vida eterna, esta vida eterna não ficará só comigo, porque através de mim,
A bênção se estenderá sobre a minha família, porque verão o meu testemunho, abrirão seus corações, e mesmo que não aceitem Jesus como Salvador, a casa sofrerá influência do Evangelho, porque eu estou ali. Eu me lembro, graças a Deus, quando me converti, eu fui, vamos dizer assim, a ovelha desviada de dentro da minha casa. A minha mãe disse, você não é mais meu filho. Meu pai disse, vou te dar um tiro. O meu irmão me deu um bufete e disse, você não é mais meu irmão. E eu contei ali com a hostilidade de toda a minha casa. Mas com a graça de Deus, as orientações do pastor Timofei, em um ano, para a honra e glória do Senhor, meu pai converteu-se, meu irmão converteu-se, minha mãe também converteu-se. Poderiam não ter se convertido, para a tristeza minha. No entanto, a influência do Evangelho entraria através da minha vida. E nós podemos ver isto, a influência do Evangelho, quando alguém que é crente mora naquela casa. Porque as pessoas sofrem a influência, ou seja, fala-se pouco palavrão ou quase nenhum. Não tem bebedeira, ou se tem, a pessoa sai de perto. Respeita, algum temor é passado. Jonas entrou no navio e o mar entrou em revolta. Talvez o Brasil seja um grande navio, e este navio está em águas turbulentas, porque há muitos Jonas dentro desse país, que receberam de Deus uma ordem e que estão exatamente ao contrário. Não indo ao encontro da vontade de Deus, mas indo de encontro à vontade de Deus, que é redondamente ao contrário. Você ir ao encontro de braços abertos para encontrar, ou ir de encontro a é para bater. Deus deu ordens para nós, genéricas, que são para sermos testemunhas dele, mas deu ordens específicas para nós também. Será que Deus não tem determinado a você que testemunhe para a sua mãe, para o seu pai, para o seu filho, para a sua filha, o seu vizinho, a professora, para o seu colega de trabalho, e você tem orado, dito, Senhor, manda alguém para falar de Jesus, ou converte o coração dele, e Deus está dizendo, eu já te mandei. O navio ficou em revolta. Verso 5. Então os marinheiros, cheios de medo, clamaram cada um ao seu Deus e lançaram ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. É fácil, né, Jonas? Você arruma o problema e depois vai dormir. Você arruma a encrenca e nem liga e nem está aí. Geralmente quem está contra a vontade de Deus está numa depressão tão grande, está afastado da sua razão, que só encontra tempo para dormir. Esse dormir aqui pode significar, vou comer e beber porque amanhã morrerei. Vou me divertir. Então ele não está nem aí com a mão de Deus. Ele está sofrendo, todos estão sofrendo, mas a ficha não caiu ainda. Para ele está tudo bem. Jonas dormiu, enquanto o mar se revoltava e o navio quase ia a pique. Irmãos, a palavra de Deus diz que nós devemos despertar. Desperta tu que dormes. Por que a minha vida muitas vezes está andando para trás? Porque a minha vida está tão descontrolada, algo precisa acontecer. Será que o Jonas está aqui ou eu é que sou esse Jonas? Por isso o salmista chega a dizer o seguinte: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova, meu Pai, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. É importante que você, homem de Deus, analise a sua vida e pergunte: Senhor, como é que eu estou vivendo diante de Ti? Qual está sendo o meu procedimento? Tenho realmente colocado em prática os teus planos e propósitos para a minha vida? Ou é mais fácil para mim criticar os outros do que cumprir com a minha própria vida? Será que eu tenho sido um problema para os meus?
Será que eu é que sou a turbulência? Deus, tenha misericórdia de mim. Você, esposa, a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a louca com as próprias mãos a destrói. Será que você, querida irmã, por estar indo de encontro à vontade de Deus e não ao encontro da vontade de Deus, será que não é você que está a provocar uma tempestade dentro de casa? Ah, a culpa é do meu filho, a culpa é do meu marido, quando na verdade a culpa pode bem ser a sua atitude pelas coisas de Deus, ou a sua atitude para com as pessoas que moram ou vivem ou trabalham com você. Somente analisando seu coração e perguntando, será que eu estou no centro da vontade de Deus? É que realmente você poderá responder isto. Há um navio, e quando nós estamos longe da vontade de Deus, ele não vai para Nínive, ele vai para Tarsis. E não foi Deus quem deu. Cuidado, há muita gente agradecendo por bênçãos que o Senhor não deu. Obrigado, Senhor, por esta moto que faz 500 por hora. E você pega a moto que faz 500 por hora e quer fazer 550. Oh, que maravilha, obrigado, Deus, porque eu podia ter comprado uma de 400, mas essa faz 500. E você com 500 vai e se estoura todo. Foi Deus? Não foi Deus. Senhor, obrigado por este sítio que eu comprei. Se você não sabe administrar, além de prejuízo, vai tirar você do serviço do Senhor. Foi Deus quem deu. Há pessoas, é tão típico, né? Ah, irmãos, orem para que Deus me dê um emprego. Acabou de dar um emprego, desaparece da igreja. Acabou de dar um emprego, não tem mais serventia. Nós vivemos como estes que se servem da igreja como se fosse uma mesa de self-service. Vão lá, fazem o prato, comem e dão fora. Usam Deus como um bom comprimido para resolver a dor de cabeça temporária. Mas não vão até a presença de Deus para ter um compromisso do tipo assim. Pedro dizendo para Jesus, para onde iremos nós, Senhor, se só Tu tens palavras de vida eterna? Por isso essa porta muitas vezes se abre, muitas pessoas entram, muitas pessoas pedem oração, muitas pessoas clamam as coisas, recebem e nunca mais aparecem. Porque para elas, apenas coisas são importantes, quando na verdade, no reino de Deus não são as coisas, mas é a pessoa de Deus e as pessoas dos meus irmãos e amigos. O mar revolto, verso 7, e diziam uns aos outros, vinde, lancemos sortes para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Eu acho que seria mais fácil dizer, lançaram azares, né? Porque foram acordar Jonas e disseram, levanta, rapaz, vamos lançar sortes. E o azar caiu sobre o próprio Jonas. Às vezes a sorte é um grande azar. Ah, ganhei a rifa. E o seu mau testemunho faz uma pessoa andar para trás na fé. E você diz assim, que sorte. Sorte nada, foi teu azar. Às vezes, consegui aquela oportunidade, e naquela oportunidade você se estrepou. Aquilo que você achou que era sorte, era um grande azar. Como discernir qual que é sorte e qual que é azar? Primeiro sai do navio de Tarsis. Primeiro sai de ir de encontro à vontade de Deus. Vá ao encontro da vontade de Deus. Primeiro, buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça. Aí sim, o que acontecer é sorte, não no sentido de sorte como uma entidade, mas no sentido de bênção. Caso contrário, cuidado. Ah, ele está fora da igreja, mas tem dinheiro. Ele está fora da igreja, mas tem saúde. Ele está fora da igreja, mas tem patrimônio. E você chama isso de sorte? De que adianta o homem? De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta um homem ganhar muito dinheiro, ter o amor de muitas mulheres e perder o respeito de si, da sua família e dos seus filhos? De que adianta isso? Quem é você? De onde você é? O que você faz? As tradicionais perguntas. E Jonas disse, sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Belo temor, hein, Jonas?
Você teme tanto ao Senhor que está fugindo dele. Não adianta dizer tema ao Senhor e não colocar em prática o que o Senhor pede de nós. Quando você diz eu sou crente, deve assumir não só de boca, mas deve assumir de compromisso. É crente, então viva como crente. Você é um crente, e então ande como um crente. Tenha uma moral digna de um crente. Faça negócios como um crente. Passava eu ontem na Avenida Paulista, e eu vi ali as barraquinhas, não, aqueles vendedores ambulantes que colocam uma tábua e colocam capas de DVDs, todos ali, uma maquininha. Então você vai lá, passa pela frente, R$5, você manda fazer uma cópia de um DVD do filme que você quiser, na língua que você quiser. Escolhe, a moça lá pega na memória, te entrega na mão e você vai lá, paga R$5 e leva um filme que você compraria, se for lançamento, por R$70. Se for normal, R$40. E você vai para casa e diz, que bênção do Senhor. Bênção nada, tropeço. Porque você que critica os corruptos é tão corrupto quanto eles. Você só não é mais corrupto porque não tem mais influência ou mais poder, mas é tanto quanto eles. Porque naquilo que, na sua limitação, você pode, você vai e faz. Quando na verdade nós devemos andar corretamente em todo o nosso procedimento. E parte desse procedimento é não fomentar o crime organizado e nem tirar daquele que é dono alguma coisa. Diz o texto que os homens ficaram possuídos de grande temor quando Jonas falou que era temente a Deus. Por que você fez isto? E então, no decorrer do texto, eles falaram para Deus mais ou menos assim, Deus, vamos jogar no mar este homem, mas a culpa não é nossa. Nós tentamos de todas as formas, e a única alternativa, e jogaram Jonas fora, conforme a instrução própria dele, e quando ele foi jogado no mar, duas coisas aconteceram. Quais foram elas? A tempestade acalmou. Muitas vezes, para a tempestade acalmar na nossa vida, temos que tirar aquilo que não presta. Muitas vezes o que está atrapalhando a nossa vida é algo que está nos levando para longe da vontade de Deus. É algo que está nos fazendo pecar, é algo que está nos fazendo nos corromper. Para algumas pessoas, talvez, esta corrupção seja um objeto, para outras seja uma pessoa. Tire da sua vida aquilo que é tropeço para você e pode ter certeza, o mar se acalma. Há muitas pessoas que compraram patrimônio e aquele patrimônio foi uma perdição para ela. Então ela pôs à venda o patrimônio, entregou esse patrimônio e a vida voltou a ela. Certa feita escrevi um texto sobre um homem que ganhou uma herança e comprou uma frota de táxis. E aquela frota de táxis que ele dizia era uma bênção, foi um tropeço para ele. Não sei se alguém lembra desse texto aqui, sobre a frota. Né? Então, depois quando ele perdeu tudo, ele agradeceu a Deus por o carro velho que ele tinha, porque era com aquele carro velho que ele tinha paz com a família, era dizimista fiel e era fiel na sua igreja. Agora, a segunda coisa, a primeira é que o mar se acalmou. E qual é a segunda? Se o Jonas caísse na água e o peixe não engolisse ele, o que aconteceria com o Jonas? Morria afogado. Por melhor nadador que fosse, ou então seria petisco de tubarão, né? Muito bem. Por que um peixe engoliu ele? Para quê? Aquilo que às vezes nós achamos que é uma desgraça, muitas vezes é uma proteção que o Senhor nos deu. Interpretamos como uma desgraça. Foi aquele emprego que eu perdi, aquele casamento que acabou, ou aquele relacionamento que se perdeu, ou a saúde que minguou. Nós dizemos, mas que desgraça. Mas na verdade aquilo era o peixe de Jonas, porque você estava tão longe da vontade de Deus, tão distante
daquilo que Deus queria para a sua vida, que a única alternativa era você ser lançado no mar e um peixe engolir você. Por isso a Bíblia diz com claridade: todas as coisas juntamente concorrem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado, querido telespectador, por assistir a mais um vídeo do canal Ministério Essência Cristã. Eu sou o pastor Wagner Antônio de Araújo e este é o meu púlpito através do qual eu proclamo a santa palavra de Deus. Seja um missionário comigo, oferte para o Ministério Essência Cristã. Nós não temos outra fonte de receita, senão o generoso coração dos nossos telespectadores. Nós tudo que fazemos, o fazemos de graça. Você pode ver tudo, mas se quiser ser um daqueles generosos que nos ajudam a segurar as cordas, o caminho está aqui, através deste Pix. Veja as outras sugestões e aguarde também a nossa próxima publicação. Que Deus o abençoe. Tchau.